Muito bem, queridos amigos, Arão e Brenda, sejam bem-vindos a essa nossa aula do Novo Testamento e vamos estudar a designação do Vem Segue-me de 1 Coríntios 8 a 13. Para começar, Arão, você poderia fazer a oração de abertura para a gente, por favor? Sim, Tá bom. sim, posso. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor está nos dando, pela saúde que o Senhor nos dá, pela proteção, por termos a aula do Instituto e poder assistir e aprender mais sobre as Escrituras. Nós te agradecemos pelo profeta que o Senhor chamou para nos guiar hoje nesses dias. Orando para que teu Santo Espírito possa nos acompanhar durante a aula, vamos aprender, colocar em prática tudo que vamos aprender. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim. Obrigado, Arão. Ok, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Acho que vocês já devem estar vendo aí. Vamos estudar 1 Coríntios de 8 a 13. Vamos continuar estudando essa epístola que Paulo enviou para os santos em Corinto. E já vamos ver uma visão geral aqui desses capítulos, tá bom? Brenda, você poderia ler para nós? Posso. Ao continuar sua carta aos Coríntios, Paulo ensinou que devemos escolher nos separar da tentação. Ele explicou que os homens e as mulheres devem trabalhar juntos e apoiar uns aos outros enquanto seguem o Senhor. Ele ensinou que se todos os membros reconhecessem e usassem os dons espirituais que receberam do Senhor, eles poderiam ser como as muitas partes de um corpo trabalhando juntas, em uníssono. Ele também escreveu em detalhes sobre o amor cristão ou a caridade e por que devemos querer obtê-la. Sim, obrigado, Brenda. Olha só, Paulo explicou ali, né? Os santos ainda viviam no lugar que tinha muita oposição, bem semelhante aos nossos dias, né? Então, ele ensinou sobre como eles podem superar ali, né, a tentação, ou se separar da tentação, e como podem vencê-la por meio dos dons espirituais, do dom da caridade, do amor, e como obter esses dons espirituais, né? Então, a gente vai abordar alguns desses assuntos hoje, e vamos começar lendo um versículo, dois versículos, na verdade. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 12 e 13. Se vocês puderem abrir aí, ou eu vou colocar aqui no chat também, tá? Esses versículos. Coloquei no chat. Arão, você poderia ler para nós? Posso? Deixa eu abrir. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não acaia. Não vos sobreveio a tentação, senão humana. Porém, fiel é Deus, que não vos deixará Tentar. atentar Esse azinho que eu peguei da acima do que... escritura, aí vem aquela letrinha junto. Mas é tentar, viu? Ah, tá, tentar. Acima do que podeis, antes com a tentação, dará também meio de Saída. saída, para que a possas suportar. Ok, obrigado. Olha só, essa escritura é bem conhecida por nós, né? Quais são alguns princípios que vocês conseguem identificar aí que Paulo está nos ensinando sobre como sobrepujar as tentações? Arão? Deus, é, o Senhor sempre vai dar meios pelo qual a gente pode sair da tentação. Sempre tem um escape, algo que a gente pode fazer para
se livrar de tudo que é mal, tudo que é, toda a natureza errada, todo Isso, pecado, né? ok. Ele sempre vai preparar um escape, né? Ali tá, na minha época era escape, né? Agora tá esse termo, né? É um meio de saída, né? Mudou esse termo aí, mas essa é uma verdade que a gente pode entender, né? Nós vamos passar por algumas tentações, porém o Senhor vai providenciar um escape para nós, uma saída, né? Eu queria aqui nesse versículo, nesses versículos tem algumas declarações interessantes, tá bom? Eu separei aqui em 5 declarações sobre não vos sobreveio tentação senão humana, fiel é Deus, não vos deixará tentar acima do que podeis, com a tentação dará um meio de saída. Esse meio de saída significa sua graça, seu poder de libertar, para que a possais suportar. Então, são 5 declarações dentro desse versículo. Eu vou dar um tempinho para vocês ponderarem nessas declarações, nessas 5 frases, e ponderarem também nas respostas para essas 4 perguntas aqui, tá bom? Dá um tempinho para vocês aí refletirem sobre essas frases e essas perguntas. Aí, quem quiser comentar, pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Oi, Brenda. Deixa eu ponderar mais aí, eu comento. Dá um tempinho aí para vocês. Tá, eu vou logo fazer meu comentário antes que eu esqueça. Então, vamos lá. Eu acho interessante o versículo anterior, que ele fala assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aí eu fiquei pensando sobre a questão do orgulho, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é o bonzão, que a gente nunca vai sofrer determinada tentação, mas não é bem assim, né? Então ele já deixa aí essa reflexão pra gente. Ah, você que acha que tá bem, que não nunca vai passar por tal coisa, então se prepara. E aí a outra coisa que eu pensei aqui, né, que as tentações elas são humanas. Não é um desafio que a gente, assim, que o nosso espírito ele vai conseguir suportar, ele vai conseguir vencer. Então é uma coisa que é terrena, mas que o Senhor ele nos dá a força para passar por aquilo, para vencer. Muito bom, Brenda. Vamos, queria comentar sobre o que você nos ensinou aí, porque esse é um conselho muito importante, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá? Vocês estão ouvindo algum barulho? Não, agora não. Só Não? antes que o galo do Arão tava louquinho. É que eu moro bem perto de uma principal aqui, tá passando carro de som aqui agora. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisam aí, viu? Se estiver atrapalhando muito. Desculpa por isso. Mas a Brenda falou uma coisa importante que a gente aprende aqui no versículo 12,
aquele pois que pense está em pé, veja que não caia, né? Como ela falou, às vezes a gente acha que a gente é forte, né? Que a gente não vai cair. Como ela falou, às vezes a gente pode ser até um pouco orgulhoso e presunçoso ao pensar nisso. E a gente não deve pensar assim. E quando a gente às vezes pensa assim, a gente se permite nos colocar em situações em que nós vamos ser tentados e que a gente acha que não vai cair. Por exemplo, eu já conversei com jovens, por exemplo, e tiveram problemas no namoro, né? Porque achavam que não tinha, que não ia ter problema de ficar sozinho com a namorada em algum lugar, né? Disse, não, não tem problema eu ir lá para casa dela e ficar sozinho ou ela vir em casa. Eu pensei isso, que não ia ter problema, mas não podemos pensar assim. A gente tem que evitar situações que vão nos colocar em tentação, né? A gente não pode achar que é forte o suficiente para vencer uma tentação e a gente pode cair. Muito bom, Breno. E outra coisa, a palavra tentação, lá no Guia de Estudo das Escrituras, um dos significados que nós temos para tentação é teste. Teste entre a escolha de fazer o bem ou o mal. Então, como a Brenda falou que as tentações que nós sofremos são humanas, né? São dessa vida, são dessa nossa época, porque nós estamos aqui para ser testados mesmo. Então, as tentações, elas são um grande teste para nós, entre nossa escolha de fazer o bem ou o mal. Tá bom? Muito obrigado, Brenda. E aí, o que mais? O que vocês poderiam compartilhar aí sobre essas perguntas, outro aspecto que vocês identificaram aí? Queiram achar algo mais? O que a gente pode aprender sobre o Pai Celestial por meio desses versículos aqui? O que vocês acham? O que a gente pode aprender sobre Deus, sobre o nosso Pai Celestial, sobre o caráter dele, ao ler esses versículos? Rodrigo? Rodrigo, na escuta, câmbio? Ih, rapaz, o Rodrigo tá pensando aí. E você, Léo? Cheguei agora, ainda estou procurando entender as coisas. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. E você, meu amigo Arão? O que você acha que você consegue entender aí? O que podemos aprender sobre o Pai Celestial nesses versículos? Que, que ele é justo, que ele é um Deus de justiça e que ele nos ama. Que as tentações, que as provações que ele vai nos dar são para o nosso bem, são para o nosso benefício, que não são para só nos castigar, tipo, metas que nós não vamos alcançar, coisas que a gente não vai alcançar, e depois ele aplicar um castigo. Mas sim é algo para nosso benefício, para nosso aperfeiçoamento. É, muito bom, gostei, Arão. É uma demonstração de amor, né? E ele nos mandou na Terra, sabendo que nós íamos passar por tentações, mas ele é fiel, como você falou, ele é justo, ele é fiel, ele não nos desampara e ele prepara um meio de saída para as tentações. Ou seja, ele não nos colocou aqui na Terra, sabendo que a gente ia passar por isso, e falar, não, vou dar eles lá, eles que se virem. Não, ele preparou um meio para que a gente possa escapar de cada tentação. Aí, eu queria saber de vocês, quais são os meios de saída que vocês observam que o Senhor preparou para que a gente possa suportar
às tentações? Quais são os escapes que ele preparou? Quais são os escapes que você tem usado para sobrepujar suas próprias tentações? Para tentar fazer um de cada aí. Pode usar o chat ou pode falar, mas queria ouvir de vocês. Quais são alguns escapes que vocês observam que Deus tem preparado para que a gente possa sobrepujar nossas tentações? Eu acho que um dos escapes que a gente tem agora é o templo, né? Em Belém. Então, quando a gente está servindo no templo, não é que a gente não vai ter tentações, mas a gente vai ter uma força maior para suportar, né? Para lidar com elas. E uma outra coisa que também eu estava ponderando essa semana, que me falaram, né? Um amigo me falou, foi sobre a questão de memorizar as escrituras, né? Eu não sei como é o seminário agora, mas antes o pessoal tinha toda até uma disputa para memorizar as escrituras, né? E aí isso ajuda bastante quando a gente tem uma escritura em mente, um hino, alguma coisa assim, e a gente lembra dessa escritura ou desse hino, ajuda na hora de tomar uma decisão, na hora da tentação. Excelente. Excelente, Brenda. Muito bons exemplos. O templo, né? Nossa, o templo tem sido fantástico, né? Uma ferramenta fantástica. E aí a gente precisa se qualificar para estar no templo, né? Ser digno de ter uma recomendação válida, para a gente poder acessar esse escape. Porque às vezes o Senhor preparou algumas coisas, alguns escapes, alguns meios de saída, mas a gente não está usando. A gente não estamos usufruindo daquilo que o Senhor preparou. E aí vem memorizar as escrituras, né? Me lembrei do Aldous Scott, que ele falou que uma escritura memorizada é um amigo que criamos para todos os momentos, né? Então, muito bom. E os hinos, né? Os hinos também são muito bons para nos ajudar nisso. Excelente. Alguém mais? Alguém lembrou de algo que o Senhor tem preparado ou tem te ajudado a sobrepujar suas tentações? Tentações que tem passado? Arão, você quer falar? Não. Seu microfone está aberto aqui. Ó, o Mateus colocou aqui, prestar atenção em cada discurso na sacramental me ajuda bastante, porque na grande maioria acabo aprendendo algo legal que me ajuda durante a semana. Muito bom, Mateus. Eu poderia colocar aqui, Mateus, pelo menos duas coisas, né? Primeiro é estar na igreja aos domingos, né? Podemos colocar aqui partilhar do sacramento, que a gente vai falar daqui a pouco. Partilhar do sacramento. Mateus, e buscar, receber revelação por meio dos discursos, né, das mensagens. Muito bom, Mateus. Isso que você fala de aprender são inspirações, revelações que o Espírito te dá, né? Então, vou colocar aqui no chat que vocês falaram, tá bom? Algo mais, Léo, Rodrigo, Arão, que vocês têm usado, que, como Mateus e Brenda, que tem te ajudado a vencer aí suas tentações? Para mim, eu Sobrepujá-las? acho que sempre que eu estou aflito e com muitas coisas na mente, eu leio as escrituras e muitos discursos. Para mim é uma maneira de escape das situações, porque quando eu leio as escrituras e os discursos, eu me sinto em paz. Para mim, isso é um escape. Palavras dos profetas, né? Nossa, estudar as palavras dos profetas, muito bom. Deixa eu colocar isso aqui, que foi excelente, tá? Então, percebe que, de fato, a gente pode ver que o Senhor foi muito bondoso e amoroso conosco. Tem sido, né? Ele tem preparado muitas coisas para nos ajudar. Agora, uma coisa que a gente tem que refletir é como está a minha utilização dessas ferramentas. Porque tentados nós vamos ser, todos os dias. Vamos ser e seremos, né? Então,
Como é que está a minha utilização dessas ferramentas, tá? Vamos refletir sobre isso. Como é que a gente pode usar melhor essas ferramentas para sobrepujar nossas tentações? Tem uma, tem uma situação, queria que vocês pensassem. Imagina que quando acabar essa aula aqui, vocês vão fazer outras coisas na sua vida, né, da sua agenda de hoje. E imagina que na próxima tarefa que você vai fazer, daqui ainda pela manhã, você vai ser tentado sobre um assunto. Você vai sofrer uma tentação. Como é que você poderia se preparar com antecedência para sobrepujar uma tentação antes que ela aconteça? Vocês têm algo em mente? Que pergunta, né? Eu até achei engraçado você falando, você vai ser tentado. É tipo, ai, não profetiza isso. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, mesmo que a gente até já comentou, é estudar as escrituras. Cada um tem uma rotina de estudo, né? Mas eu gosto de Aham. estudar de manhã, quando eu acordo logo, porque aí isso fica na minha mente durante o dia todo, né? Então, eu acho que para mim é as escrituras e a oração. Escrituras e oração, né, Brenda? Muito bom. Isso já é uma grande preparação para o dia, né? O que vai acontecer no dia. Isso funciona muito para mim também, Brenda. Me ajuda bastante. Obrigado por compartilhar. Tem uma citação aqui, quero compartilhar com vocês, do presidente Kimball. Olha o que ele ensina aqui para nós. Deixa eu ver. Léo, você poderia ler para nós? Poderia. Lá. Já pode? Vamos lá, pode ler. O presidente Stacy Kimball ensinou: é mais fácil tomar decisões corretas quando fazemos com bastante antecedência, tendo em mente metas de longo alcance. Isso nos poupa de muita angústia ao chegarmos nos momentos de decisão. Quando estivermos cansados e as tentações forem extremamente difíceis, desenvolvam autodisciplina, a fim de que não precisem decidir o que vão fazer ou não, a cada vez que se confrontarem com a mesma tentação. Vocês só precisam decidir certas coisas uma única vez. O momento de abandonar práticas erradas e antes de iniciá-las. O segredo de uma vida bem-sucedida resiste na proteção e na prevenção. Aqueles que cedem ao mal, em geral, são aqueles que se colocam numa situação possível vulnerável. Obrigado, Léo. Olha só, que frases aí que ele ensinou mais chamaram a atenção de vocês e que pode nos ajudar a sobrepujar em nossas tentações diárias. Vocês podem citar frases que chamaram sua atenção desse conselho dele. Podem usar o chat. Se precisar, pode ligar o microfone. Qual frases aí, ou conselhos mais chamaram a sua atenção? Tem uma frase que eu vi um dia desse que é mais ou menos assim. Um, um carinha, ele começou a fazer coisas boas, né? Mas antes ele fazia coisas não tão boas. E quando ele começou a fazer, ele esperava que tivesse retorno bom imediato, né?
mas ele se esqueceu que lá atrás ele plantou coisas ruins. Então ele está colhendo as coisas ruins para ele continuar fazendo as coisas boas e no futuro ele colher essas coisas boas. Então quando o presidente Kimball ele fala tomar decisões antes, né, com bastante antecedência, ele está falando exatamente sobre isso. Que Eita, ficou mudo, Matheus, seu áudio. Agora. para isso precisa agir com antecedência. Planejar o que a gente vai fazer de bom antes da gente colher as coisas ruins. Opa. Esse é um princípio importante, viu? Vocês podem me dar um exemplo de uma decisão que a gente pode tomar com antecedência e que quando chegar a hora, quando chegar na hora de decidir, não vai ser um problema para nós, a gente não vai ser tentado? Ou a gente vai conseguir vencer a missão? Exatamente, é um exemplo muito bom, Matheus. Quando a gente tem um compromisso de servir uma missão, por exemplo, e a gente já decidiu isso com bastante antecedência, quando chegar lá nos 18 ou as moças nos 19 e você tiver lá namorado, trabalho, estudo e você ficar tentado em um e outro, você vai vencer essa tentação tranquilamente, porque você já decidiu previamente o que você ia fazer. A decisão já estava tomada. Esse é um princípio. Oi, Matheus, pode falar. Teve uma coisa que foi até a Brenda que me falou antes de ir pra missão. Ela perguntou assim, Matheus, já decidiu se vai pra missão? Aí eu falei, eu já decidi, eu quero ir pra missão. Então ela falou assim, então já começa a se preparar, já começa a estudar estrutura, já começa a criar uma rotina, porque quando tu chegar lá vai ser bem mais fácil pra ti, porque a preparação começa a partir do momento que tu decidiu fazer. Excelente. E isso nos dá tanto poder, né? Isso nos ajuda, nos dá mais poder de fazer o que é certo, de passar no teste escolhendo o que é certo. Excelente, obrigado, Matheus. Alguma outra frase aí da declaração dele chamou a atenção de vocês? Que alguém queira compartilhar? Acho que uma das. Tá conseguindo me ouvir? Sim? Tem uma frase que eu achei interessante aí, né? Que ele fala: o momento de abandonar práticas erradas é antes de iniciá-las. O segredo de uma vida bem-sucedida reside na proteção e na prevenção. Então, é justamente sobre isso, né? A gente não precisa fazer uma coisa. Eu lembro muito dos conselhos de uma das minhas professoras do seminário e foi minha presidente das moças, que ela falava assim: você não precisa tomar uma decisão errada ou fazer uma coisa errada para você saber que aquilo é errado. Você pode observar a vida das pessoas também e aí você aprende com isso. E às vezes a gente tem esse pensamento, né? Errando que se aprende, mas eu acho que é mais acertando do que errando. Então, se a gente pode evitar algumas coisas, alguns sofrimentos, é melhor a gente evitar, né? Excelente, Breno. É igual numa construção, né? Numa obra, numa construção, as pessoas elas têm alguns passo a passos de ações para elas se prevenirem de acidentes. Elas fazem isso antes do acidente acontecer, não depois. Depois que aconteceu, já não tem o que fazer. Então, exatamente, Brenda, a gente não precisa experimentar de más decisões, né, de más escolhas para saber que aquilo prejudica a nossa alma e nosso espírito, né? A gente pode olhar o exemplo de todo mundo à nossa volta, né? As escolhas que as pessoas têm tomado, a vida que elas têm tido. Então, o segredo de uma vida bem-sucedida está na proteção e na prevenção. Que a gente possa olhar nossa vida e a gente sabe, né? Provavelmente muitos de nós aqui sabemos que aspectos da nossa vida nós somos mais tentados, né? Que a gente possa ponderar sobre como está a nossa prevenção, nossa proteção, nossa preparação em relação a esses assuntos. É porque é ali que nós podemos estar suscetíveis a cair, a escolher algo que não seja a vontade de Deus. Bom, obrigado, Brenda, muito bom, né?
que nós não possamos nos colocar numa situação vulnerável. Agora, o que acontece se eu cedi a uma tentação? O que acontece comigo se eu não conseguia aplicar essas coisas, não sabia muito bem sobre elas, essas coisas que a gente conversou, ou eu não estava simplesmente usando os meios, né, os escapes que Deus preparou para mim? O que que eu faço, né, depois que eu cedo a uma tentação? Não é o fim, você ceder a uma tentação, tá bom? Eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui, do Helder Soares, do Quórum dos 12. Isso, Matheus, é isso aí. Ele vai falar um pouco sobre isso. E ele vai falar sobre como vencermos a tentação por meio do Salvador Jesus Cristo. E se nós cedemos à tentação, o que que precisamos fazer? Tá bom? Precisamos nos arrepender, como o Matheus já deu a deixa ali. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar esse vídeo, vocês me avisam se o áudio estiver bom, tá? Se tá dando para ouvir direitinho, tá bom? Por favor. O áudio tá bom, por favor, tá? Tá dando para ver. Ciente de tudo que nos é necessário nesta vida, o Salvador nos convida a buscá-lo em cada pensamento e a segui-lo de todo o nosso coração. Isso nos dá a promessa de que podemos andar em sua luz e de que sua orientação impedirá a influência da escuridão em nossa vida. Buscar a Cristo em cada pensamento e segui-lo de todo o nosso coração requer que alinhemos nossa mente e nossos desejos aos dele. Essa atitude significa portarmos-nos com dignidade continuamente, em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo, e concentrar-nos diariamente em tudo o que é bom. Os profetas antigos e modernos têm nos lembrado constantemente de que devemos resistir à tentação a fim de não perdermos nossa força espiritual e nos sentirmos confusos, desorientados e desiludidos na vida. Metaforicamente falando, ceder à tentação é como aproximar um ímã a um objeto de metal. A força invisível do ímã atrai o objeto de metal e o mantém junto a ele. Para aqueles que, a despeito do motivo, caíram em tentação e estão enfrentando as consequências de seus atos indignos, asseguro-lhes que há um caminho de volta e que há esperança em Cristo. O ímã somente perde sua força magnética sobre o objeto quando o afastamos para longe dele. Portanto, assim como o ímã não consegue exercer poder sobre uma peça de metal que está distante, ao resistirmos à tentação, ela se desvanecerá e perderá seu poder sobre nossa mente e nosso coração, e consequentemente sobre nossas ações. Sei que ao seguirmos o exemplo de Jesus, evitaremos muitas tragédias e comportamentos indesejados que podem causar problemas e desavenças familiares, escravidão por vícios malignos e tudo o mais que seja contrário aos mandamentos do Senhor. Convido todos nós a ouvir o Senhor em cada pensamento e a segui-lo de todo o coração, a fim de obtermos força e coragem para dizer não e vai-te a tudo que possa trazer infelicidade à nossa vida. Prometo-lhes que, se assim fizermos, o Senhor enviará seu Santo Espírito para nos fortalecer e nos consolar, e poderemos nos tornar indivíduos segundo o coração do Senhor. Eu não ouvi aí? Deu para ouvir todo mundo? Conseguiram? Ah, então tá bom. O que conseguimos aprender aí com o Helder Soares?
conselhos ele nos deu aí que foram mais significativos para você? Eu gostei dessa, desse exemplo que ele deu do imã, né? Eu entendi, foi o seguinte, que tem coisas que a gente tem que se afastar para que a coisa ruim não nos atraia mais ainda. Então, amizades, conteúdos na internet, algumas coisas da nossa rotina, a gente tem que se afastar ou realmente mudar, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que a gente é responsável pelos nossos atos, pelas coisas que nós controlamos, né? As nossas atitudes, o que nós vamos falar, quando vamos pensar, mas é mais difícil controlar uma situação, controlar uma outra pessoa. Então a gente tem que ser responsável pelos nossos próprios atos. Inclusive, tem um discurso que é muito bom, aquele discurso da BYU, que é 100% responsável, que fala um pouco sobre isso também. Excelente, Matheus. O imã, ele só perde aquele poder sobre aquela peça de metal se a gente afastar ela, né? Se a gente afastar os dois, aí ele perde poder. Da mesma forma como você falou, né? A gente só vamos conseguir sobrepujar uma tentação se, com a ajuda do Salvador Jesus Cristo, com a ajuda, às vezes, dos nossos amigos, dos líderes da igreja, a gente conseguir se afastar daquela coisa ou daquela pessoa que, às vezes, pode estar nos induzindo à tentação. Se a gente não se afastar, se a gente não se afastar dessa coisa ou dessa pessoa, nós vamos continuar presos a ela e vamos continuar caindo, fazendo escolhas erradas, que vão afetar a nós e nossa família. Então, esse afastamento tem a ver com isso, né, Matheus? De mudar, de se arrepender. Aquele passo do arrependimento de abandonar. Né? Isso é muito importante. Obrigado, Matheus. Algo mais que foi significativo para vocês aí na mensagem do Helder Soares? Que vocês queiram compartilhar? Ok. Eu queria prestar meu testemunho de que aqueles que que podem ter caído numa tentação, eu sei que por meio do Salvador Jesus Cristo, por meio do arrependimento, do seu evangelho, da sua misericórdia, da sua graça, a gente pode ser livres, libertos dessa tentação. A gente pode encontrar nele forças para dizer não, coragem moral para mudar nosso comportamento e nos libertar de algo que possa nos estar mantendo cativos espiritualmente. Eu oro para que, se esse for o nosso caso, ou o caso de alguém que a gente conhece, que a gente possa fortalecer nossa fé em Cristo, no poder que Ele tem de nos ajudar a nos libertar disso e a vencer nossas tentações diárias. Tá bom? E que a gente possa pensar sobre nossa própria rotina, as coisas que fazemos e como podemos aplicar esses princípios para vencermos nossas tentações diárias, tá bom? No capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo ele vai ensinar alguns princípios aos santos sobre o sacramento, tá bom? Eu queria compartilhar isso com vocês, 1 Coríntios 11, do 27 ao 29. Vocês podem abrir suas escrituras, ou eu vou colocar aqui no chat também. Rodrigo, poderia ler para a gente esses versículos?
O Rodrigo está ponderando, o Rodrigo está pensando aí, né? O assunto anterior. Arão? Ah, beleza. Beleza, Rodrigo. Obrigado por avisar. Arão? Posso sim. Vamos lá. Arão, você leu 27, a Brenda o 28 e o Léo 29. Tá aí no chat. Por- Portanto, todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice, o Senhor, do Senhor, indignamente será réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Comer, Peraí. Examine-se, porém, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ok, 29. Porque quem come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não dissemina o corpo do Senhor. Ok, obrigado. Obrigado, amigos. Um de vocês comentou aqui sobre estar na igreja, né? Partilhar o sacramento como uma forma de vencer as tentações. E Paulo está falando, dando algumas advertências aqui. Eu queria saber de vocês quais são algumas advertências que ele deu para os santos lá em Corinto sobre o sacramento e que se aplica a nós hoje também. Vocês conseguem identificar nesses versículos? Arão, você quer falar? Quais são as Pode repetir. advertências? Quais são algumas advertências que Paulo deu para os santos em Corinto, nesses versículos, e que se aplicam a nós hoje? sim, ele fala para, antes de tomar o sacramento, se avaliar e tá realmente com o propósito de, de seguir os mandamentos, de estar ali firme no Evangelho. E de que não pode tomar se não tiver digno, se não tiver com esse propósito, tiver cometido Ok, pecado do tipo. ok, ok, Ávila, muito bom. Ele fala que nós não devemos beber indignamente, e ele fala que quem beber deste cálice indignamente será réu. Eu botei ali entre parênteses um significado dessa palavra réu, é alguém que é culpado, né, do corpo e do sangue de Cristo. E isso significa lá no uma autodefinição no Guia de Estudo das Escrituras, que é alguém que comete uma ofensa contra o corpo de Cristo. Então, toda vez que a gente toma indignamente o corpo, ou toma ali o sacramento, não põe a água, a gente está cometendo uma ofensa contra o Salvador Jesus Cristo. Nós estamos sendo culpados de uma ofensa contra o corpo de Cristo. E aí ele fala do 28 de examine-se, né? Como você falou, Arão. Para que isso não aconteça, eu tenho que examinar a mim mesmo, né? E ele dá uma outra, no 29 ele fala, de novo, né? Quem come e bebe dignamente, come e bebe condenação para a sua alma, não discernindo o corpo de Cristo. Então isso é muito sério, né? Quando a gente, por exemplo, nós cedemos a uma tentação e é algo muito grave, eu tenho que examinar a mim mesmo. E se for algo muito grave, o que eu tenho que fazer, na opinião de vocês? Se eu acho que eu cometi algo muito grave, que eu não estou me sentindo digno de tomar o sacramento, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer?
bom, se for algo muito grave, quebrou a minha castidade, matou alguém, usou droga, quebrou a palavra de sabedoria, bispado. Bispo, falar com o bispo. É, tem que falar com o bispo sobre isso, né? Porque isso é muito sério, meus amigos. A gente não pode partilhar do sacramento indignamente, tá bom? Se eu sentir que eu fiz algo muito grave, como esses exemplos que o Mateus deu, que são é, algumas pecados graves, né? Eu tenho que falar com o bispo, para que ele possa me ajudar a ser digno de partilhar o sacramento. Agora, uma pergunta: o que vocês têm feito durante o sacramento para se examinar a fim de que você se certifique de que você é digno de tomar o sacramento? O que você costuma fazer para se examinar? O que significa isso para você? Você tem feito esse conceito de Paulo na sua vida? Verdade, né, Matheus? Nos recônditos da alma, flores aqui não se vêem. Isso aí, Matheus. Olha, Brenda, quero ouvir a opinião dos outros. Ai, Matheus, porque aí consigo avaliar se estou realmente servindo e prestando atenção nas pessoas. Legal, Matheus. Boa. Interessante, né? Isso que o Matheus falou, uma forma da gente se examinar, começar o nosso, um momento, não de começar, mas um momento especial que a gente tem de fazer esse exame, é no hino sacramental. Já no hino, a gente já examinar nossa vida com a letra daquele hino, né? Fazer essa avaliação que o Matheus falou. Legal, Matheus, muito bom. E às vezes nos hinos, a gente está. Às vezes a gente pode estar olhando o celular, pode estar olhando uma rede social, porque ainda não começou a distribuir, né? Não fez a oração ainda. E a gente pensa, mas quando começou o hino, a ordenança já começou, né? Quando os sacerdotes estão ali partindo o pão, a ordenança já começou, né? Obrigado, obrigado. Não, Cansei. eu falei que eu queria ouvir a opinião dos outros, porque é uma coisa que eu tenho tido bastante dificuldade, sabe? A parte da concentração, de se concentrar em Jesus Cristo e me avaliar, porque às vezes eu estou avaliando a semana passada e eu já começo a avaliar a semana que vai iniciar, que nem iniciou ainda, sabe? Aí eu Nossa, já fico pensando em várias outras coisas, nada a ver. Aí por isso que eu disse que eu queria ouvir a opinião dos outros, mas eu tento me concentrar em Jesus Cristo. Fico pensando muito, eu tive pensando muito nisso, que eu acho que não é que não estão falando muito sobre Jesus Cristo nos discursos da sacramental ou tipo no dia a dia, talvez seja eu que não esteja me concentrando tanto em Jesus Cristo. Então eu peguei e coloquei para mim de ficar pensando mais na expiação, no sacrifício que ele olha, fez, no sacramento, para eu ter aquele momento de realmente ter gratidão por esse dom que o Senhor nos deu, esse presente, né? Mas é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Por isso que eu perguntei. legal. Mas olha, Brenda, é muito bom isso que você falou. Poxa, ali até na oração do sacramento a gente ouve, né? Essa palavra de lembrar, né? E ali é um momento de lembrar, de fato, como você falou, né? Da expiação, a gente buscar. E sabe, Brenda, até para a gente se concentrar em algo, né? Na nossa mente, no nosso coração, a gente precisa de muito esforço mesmo, né? A gente precisa se esforçar para manter a nossa mente concentrada em algo. Porque quando a nossa mente está concentrada em algo, por exemplo, na expiação que você falou,
É nesses momentos que a gente é mais suscetível a receber uma revelação do Espírito. E isso requer esforço. Esforço físico e mental para a gente receber isso. E ter certas experiências que quem não está disposto a pagar o preço não tem. Então é uma boa maneira de fazer um exame, né? Naquele momento, lembrar da expiação de Jesus Cristo, né? Do papel de como essa expiação tem exercido poder em minha vida. Eu queria compartilhar uma citação com vocês aqui, que ensina um pouquinho mais sobre a importância desse exame, o que podemos fazer, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Do Elder Ted A. Callister, dos 70. Ah, Arão, você poderia ler essa parte, por favor? Posso. O Elder Ted R. Calista, dos 70, escreveu: o sacramento é um momento de profunda introspecção e autoexame. É a hora de deixarmos de lado tudo o auto-engano e um tempo de verdade sublime, absoluta. Todas as desculpas, todas as fachadas devem cair no esquecimento, permitindo que nosso espírito, como realmente é, comunique o espírito e espírito com nosso Pai. Neste momento, nós tornamos nosso próprio juiz, contemplando o que nossa vida realmente é e que realmente deveria ser. Davi deve ter se sentido assim quando implorou: Sodom, so, sonda-me, oh Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que chamou tua atenção aí, Arão? Os demais aí que, nesse momento, né, de autoexame, o que a gente pode fazer para se examinar? E, que, na verdade, tudo chamou minha atenção, porque é, antes, tipo, eu conseguia me concentrar por um tempo no sacramento e depois já a minha concentração já não estava mais só no sacramento, eu estava pensando em outras coisas. E aí, uma coisa que eu fiz para me concentrar realmente só no sacramento e coisas espirituais foi ler, ler os hinos, ler os versos Opa. dos hinos sacramentais, dos hinos da igreja, no inário, pegar o inário e me concentrar ali. Porque quando eu estava fazendo isso, eu conseguia me concentrar. Antes fazia oração, mas só que isso não durava por muito tempo. Logo eu estava pensando em outras coisas. Mas realmente me concentrar ali na letra dos hinos fazia com que eu pensasse só realmente no Senhor e no sacrifício que ele fez. Porque esse é como ele fala aqui, esse é um momento de reflexão, um momento de autoexame. É um momento que a gente tem que estar ali totalmente concentrado nele, no, em Jesus Cristo. Ok, isso aí, Arão. Muito bom. É um momento de profunda introspecção e autoexame. Obrigado, meu amigo. Alguém mais que comentar algo que chamou sua atenção aí? De práticas que podemos ter? Além dessas que o Arão compartilhou?
fazendo uma ponderada reflexão. E possamos lembrar, meus amigos, que naquele momento ali, ah, as fachadas têm que cair. Aquela questão da gente ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa não pode existir. É aquele auto-engano, é a gente pensar que a gente está digno quando nós não estamos. A gente está fazendo alguma coisa errada e se enganando que não está errado. É tempo que nós temos que ser verdadeiros, que o nosso espírito tem que se comunicar com o espírito do Pai por revelação. E que bom a gente poder fazer esse exame, né? Que Davi sugeriu ali, de pedir para que o Senhor sonde nossa alma e nosso coração, nossos pensamentos, né? E ver se há alguma coisa em nós que não está bem, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar. Ora, o meu convite é que nós possamos fazer esse autoexame a cada domingo e que possamos renovar nosso compromisso de seguir o Salvador Jesus Cristo, de sermos discípulos fiéis, de sobrepujar nossas tentações e vencer cada uma delas por causa do seu amor. E se acontecer de nós falharmos, que a gente possa se arrepender e mudar. Eu tenho muitas, para mim o sacramento, na verdade, é a reunião mais sagrada para mim da semana, é o momento mais sagrado. Naquele momento eu procuro fazer meu exame e praticamente todos os domingos. Às vezes eu fiz algo na terça ou na quarta que eu não lembro que eu fiz, mas naquele momento que eu estou ali refletindo, buscando fazer o meu autoexame, o Espírito me lembra de algo, de alguma situação, ou de algo que eu fiz que eu não deveria ter feito, que eu poderia ter feito melhor, e o Espírito sussurra minha vida, lembra daquilo que você fez aquele dia? Você podia fazer melhor. Você podia ter tratado essa pessoa melhor, você podia ter feito essa escolha melhor. Muito interessante isso que acontece. E isso me faz lembrar de uma das funções do Espírito. Uma das funções dele é nos fazer lembrar. Lembrar das coisas certas que precisamos fazer e nos ajudar a lembrar de quem a gente precisa ser. E sou grato por esse momento, que é tão sagrado, em toda semana. Eu oro para que a gente possa usar o sacramento para sobrepujar nossas tentações pessoais. O poder dessa ordenança. Possamos partilhá-la de uma forma digna. Sei que essas coisas são verdades, que Deus vive, que essa é a sua igreja e que Ele nos ama. Nos ama ao ponto de enviar seu Filho aqui e para ser o exemplo de alguém que passou por muitas tentações e venceu cada uma delas. E que possamos seguir o exemplo do Salvador. E esse testemunho eu compartilho com vocês, com essas palavras e minha gratidão por vocês estarem aqui, por tudo de bom que vocês têm feito, pelo bem que vocês têm feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela sua participação. Se tiver alguém assistindo aula com vocês, me avisa no chat porque eu tirei um print aqui da nossa tela, viu? Para lançar a frequência. Então, se alguém estiver assistindo... Eita. Opa, voltou. Eu que agradeço, Brenda, pela participação. Vamos encerrar com uma oração? Léo, você poderia oferecer a oração para a gente, por favor? Pode sim. Normalmente. Licença, querida amada Pai Celestial, queremos te agradecer por mais um dia, mais uma aula que tivemos hoje. Tudo que a gente aprendeu aqui, a gente possa pôr em prática e leva para a vida. Senhor, abençoe a gente e a nossas famílias. É isso que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo também. Amém. Obrigado, Léo.
Obrigado a todos aí pela sua participação. Bom sábado, bom final de semana. Até sábado que vem.